Aleluia. A palavra do Senhor nos diz essa noite: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs-ela em seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, o seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço irei até ali. Havendo adoração, tornarão-nos avós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, o seu filho. Tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos e seguiram junto. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhou junto e chegaram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali num alto e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o alto, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, disse aos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse-lhe: eis-me aqui. Então disse: não estende a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, dando glória. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Soberano Deus e eterno amado Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, fala, Senhor, conosco, Senhor, através, Senhor, da tua palavra.
Meu Deus, nos ensina, Senhor, e nos ensina, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, tem ensinado, ó Pai, o teu servo Abraão, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, fala conosco, ó Pai. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Vira para o teu irmão e fala: Deus está à procura, não do Isaac, mas do Abraão. E você é Abraão aqui nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Sabemos que Abraão é conhecido como um homem de fé, né? Porque lá no capítulo 12 fala que o Senhor chamou Abraão, e fala assim no capítulo 12 de Gênesis: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que o Senhor ainda ia mostrar um lugar para Abraão ir. E ele simplesmente podia questionar com o Senhor. Não, Abraão obedeceu a Deus. Desde quando o Senhor chamou Abraão, Abraão obedecia o Senhor. Mas ali no capítulo 22, a palavra do Senhor nos fala que Abraão, ele casou com a Sara, e a Sara ali era estéril. E o Senhor prometeu a Abraão que daria a ele um filho, mas só que ele não acreditava muito, porque ele já era de idade, a Sara também já era de idade, já tinha passado a época de ter filho, mas o Senhor falou que ia dar. E o Senhor, quando ele promete em nossa vida, ele cumpre. E ali a Sara riu, e o anjo do Senhor falou assim: por que ela estava rindo? E ela falou assim: eu não riste não, riu sim. Por isso que daqui um mês, um ano, você vai estar com seu menino no colo, e será chamado Isaac. Isaac é sorriso, é alegria. E ali a palavra do Senhor fala que Abraão esperou mais de 20 anos por essa promessa. E sabemos que quando o Senhor promete nós uma promessa, pode demorar, mas um dia vai cumprir, porque já está no céu marcado o dia e a hora. E ali para Abraão, Sara deu a luz, e Abraão ficou muito feliz ali. E sabemos que Abraão foi levantado para edificar altares. Mas só que quando Abraão recebeu a bênção ali, que foi o Isaac, ele foi se esquecendo. Ele foi se esquecendo que o Senhor chamou ele para edificar o altar. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Às vezes Deus vem dar a bênção para nós, e nós se acomodamos. E Abraão também se acomodou naquele momento, porque sabemos que quando nós temos a bênção, nós ficamos tão contentes, que às vezes nós não queremos mais orar, nós não queremos mais jejuar, nós não queremos mais subir ao monte, pagar preço. A gente vai se esquecendo do Senhor, mas a gente nunca pode esquecer aonde que Deus nos tirou e aonde que Deus vai nos colocar. A
a gente tem que permanecer. E ali o Senhor falou a Abraão que era para ele ir até a terra Moriá, que ali naquela terra o Senhor ia mostrar um monte para ele, sacrificar o filho dele. E ali a palavra do Senhor nos fala que Abraão subiu, foi, chamou 2 moços e o seu filho, preparou a lenha, preparou o fogo, o lugar do holocausto, o cutelo, e ali chamou 2 moços. A palavra do Senhor fala que ele foi de madrugada e ali a Sara estava dormindo, mas o Senhor tinha pedido ele, mas o filho dele, ele ficou só para ele não quis falar com a Sara que o Senhor tinha pedido a promessa dele. Mas ele levantou de madrugada, saiu, chamou os 2 moços, chamou o filho dele ali e falou: vamos até a Moriá, que ali o Senhor vai me mostrar aonde vai ser esse sacrifício. E ali pela manhã, Sara, creio eu que ela acordou, né? E falou assim com os seus moços que ficou lá: você tem visto Abraão? E o moço diz assim: ó, ele saiu de madrugada com o seu filho. Ele disse que foi lá em Moriá. Então a Sara deve ter pensado assim: ah, eu já sei, porque quando ele vai para adorar o Senhor, tem sacrifício. Então, se você veio aqui hoje adorar o Senhor, você fez um sacrifício. Glória a Deus. E ali foi. Ele, né, falou assim: então Abraão vai se sacrificar, porque sabemos que os profetas do Senhor, o que era escolhido do Senhor, naquela época, ele não entrava na presença do Senhor sem fazer sacrifício, não. E hoje nós não podemos sacrificar um animal, mas hoje nós sacrificamos a nossa vida para estar na casa do Senhor. Porque quando se encontra desanimado, quando se encontra aí lá fora, não quer mais saber do Senhor. E hoje eu e você veio aqui como um sacrifício vivo do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E Abraão chegou lá e falou assim: disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali haver adoração, tornarei a vós. E ali a palavra do Senhor fala que demorou 3 dias, né, para Abraão chegar lá naquele lugar. E Abraão no 3º dia olhou para o céu, porque o Senhor, ele dá a direção, mas ele fala conosco assim, não fala tudo, ele fala assim: vai na rua tal, e lá você tem que seguir a direção que o Senhor vai te falar. O Senhor vai te falar, vai te guiar, mas por isso nós temos que estar atento à voz dele, como ele fez ali com Abraão. Ele falou: vai até Moriá, mas não revelou o monte. Quando ele estava ali andando, né, 1º dia, 2º dia, e o Senhor foi preparando o coração dele também, porque sabemos que o Senhor deu ele um filho tão esperado. Agora o Senhor pediu ele de volta no sacrifício. E ali a palavra do Senhor fala que quando foi no 3º dia, ele levantou os olhos para o céu e o Senhor mostrou ele o monte. O Senhor mostrou ele a direção, mas primeiro ele teve que ir. É assim eu e você: primeiro Deus mostra a direção, mas nós temos que ir. Quando nós chegar no lugar, o Senhor vai mostrar nós aonde que vai ser o sacrifício, aonde que vai ser este monte. Talvez é
E ali ele subiu. Mas é interessante que ele falou: mas nós vamos lá adorar e vamos voltar. Oh, aleluia, Deus. Porque ele falou que ele, glória a Deus, aleluia, ele ia ir, mas o Senhor não tinha pedido ele um sacrifício, mas ele tinha fé que o Senhor ia prover para ele um sacrifício e ele ia voltar com o filho dele. Aleluia, glória a Deus. Ele foi com o filho, mas ele também tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. Glória a Deus, aleluia. E ali ele armou o holocausto, pôs a lenha ali. E o filho dele perguntou: pai, cadê o cordeiro? Ele falou assim: Deus proverá o cordeiro. Mas ele não podia falar com o filho dele que ele era o próprio sacrifício, porque senão ele ia correr. Ele ia correr naquela hora. E ali ele falou, armou o holocausto, pôs a lenha, pegou o filho dele, amarrou ele, pôs em cima das lenhas, fechou os olhos dele. E a palavra do Senhor fala: quando ele estendeu a mão dele para o sacrificar, o Senhor viu a sinceridade que estava ali naquele coração daquele homem, porque ele ia matar o filho dele por amor a Deus, por obediência a Deus. Às vezes nós temos que sacrificar algo que vai doer em nós, mas Deus vai saber que é o nosso sacrifício, e Ele vai falar assim: olha, é seu sacrifício? Não, você não vai sacrificar, eu vou prover para ti um carneiro. Quando ele levantou a mão para deitar no peito do Isaac, ali o Senhor, o anjo do Senhor, bradou bem alto: Abraão, Abraão, não atente. Glória a Deus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, dizendo os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse-lhe: não estenda a tua mão sobre o moço, e ele não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E ali ele parou na hora, porque se o Senhor não tivesse gritado ele tinha enviado por terra no filho dele mesmo. E ali fala assim no 13: então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travando pelo seu chifre, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Amém? Ali na hora o Senhor proveu. Talvez eu e você tenha o único filho que eu vou pôr assim, uma única coisa que o Senhor nos proveu, mas o Senhor pede de nós. E a gente fala assim: Senhor, mas o Senhor que me deu, mas eu vou, como o Senhor está pedindo, eu vou te ofertar de novo. E o Senhor vai prover para nós o cordeiro. Quando ele olhou ali para cima, tinha um carneiro lá, enganchado lá no mato. E ele foi lá e pegou este carneiro que Deus proveu e pôs ali e sacrificou no lugar do filho dele.
Então, Abraão sabia que a promessa que o Senhor tinha feito era maior, Deus era maior do que essa promessa na vida dele. E ali a palavra do Senhor fala: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso, e diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. E aquele monte ali, a palavra do Senhor fala que foi chamado o monte Deus proverá. Então essa palavra aqui é profética. Eu quero liberar ela sobre a sua vida. Deus proverá sobre a tua vida o sacrifício. Deus proverá para você uma porta aberta. Deus proverá a saúde. Deus proverá a libertação. Deus proverá, porque aquele monte ali foi chamado de Deus proverá. Então Ele vai prover na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E 16 diz, não, no 15 diz: então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho único. Para você ver, o Senhor é tremendo. O Senhor jurou para Ele mesmo. O Senhor falou: Senhor, eu juro para mim mesmo. O Senhor jurou para Ele mesmo. Mas a palavra do Senhor fala que não jurei nem pelo céu e nem pela terra, mas o Senhor naquele dia jurou para Ele mesmo. Que coisa linda que Ele fizesse, né? Aquela ação e não ia negar o Senhor. Para você ver que aonde chegava a fé de Abraão. Hoje, né, ele é chamado pelo pai da fé. Por causa disso, ele, né, ganhou, e hoje nós somos filhos dele na fé. A palavra do Senhor falou que ele ia, se ele obedecesse à voz do Senhor e fazesse o que o Senhor pedisse, ele ia ser ganhador de muitas almas. Sabemos que ele já morreu, mas ele continua, né, exercendo o chamado dele. Que nós somos, né, conhecidos, chamados de filho de Abraão. Em 17 fala assim: deverás-te abençoarei grandiciosamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto abençoaste, obedeceste a minha voz. Então a palavra do Senhor nos fala a importância de nós ouvir o Senhor e obedecer Ele. Que Abraão ouviu o Senhor, ele podia questionar ali com o Senhor, falar assim: o Senhor falou assim: Abraão, me dá o seu filho, seu único filho. E ele podia questionar: ah não, Senhor, o
O Senhor me deu, o Senhor agora quer Ele. Porque às vezes é assim na nossa vida. O Senhor às vezes nos pede algo e fala assim: abençoa as pessoas ali com algo. E a gente vai questionar, mas a gente não para pensar o quanto nós fomos abençoados por Deus. A gente fala assim: não, se for o Senhor mesmo, o Senhor prova. O Senhor fala de novo. E o Senhor fala, vai lá e abençoa o meu servo, abençoa minha serva, ou até mesmo uma pessoa da rua. Aí nós ficamos pedindo prova. Mas a palavra do Senhor fala aqui que Abraão não pediu prova para o Senhor. Ele ouviu e obedeceu, não questionou com o Senhor. Ele foi, ele não sabia nem aonde que era o monte. O Senhor só designou a cidade para ele. Vai em tal lugar, e ele foi ali. O Senhor falou, então olha para o céu, Abraão. E ali o Senhor mostrou a ele o monte que ia ser aquele holocausto. Às vezes nós queremos assim que o Senhor fala tudo com nós. Se não falar do jeito nosso, não serve para nós. Mas o Senhor fala do jeito dele, e da maneira dele. Então, quando o Senhor falar, vai em tal lugar, nós possamos ir, que eu creio que lá vai ter algo do Senhor para nós fazer, em nome do Senhor Jesus. E ali a promessa de Abraão, né? Ele foi falado que ele esperou mais de 20 anos. E por causa, né, da promessa dele, ele ia sacrificar a vida do filho dele. Glória a Deus, aleluia. Mas isso foi uma maneira do Senhor voltar, porque a palavra do Senhor fala que Abraão foi chamado para edificar os altares, e aquela promessa ali, ele foi se esfriando. Aí o Senhor falou assim: eu vou pedir a ele, o filho dele de novo, para despertar. Porque sabemos que quando o Senhor nos chama para algo e a gente fala assim: eu não vou fazer não, o Senhor vai lá e cobra de nós. O Senhor cobra de nós, porque a palavra do Senhor fala que maldito é o homem que põe a mão no arado e olha para trás. Então, se eu e você pôr a mão no arado, não é para olhar para trás, mas para seguir em frente. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, não precisamos correr atrás das bênçãos, mas se nós ouvir e obedecer, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de mim e de você. Não precisa a gente fazer, né, sacrifício, porque se a obediência já é o maior sacrifício. Se eu e você obedecer a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos correrão atrás de mim e de você. Basta somente obedecer, né? Sabemos que se nós sangrar, nós passamos com o Senhor. Se nós estamos no deserto sangrando, mas nós passamos com o Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa vem na casa do Senhor machucado, com enfermidade, com o vício da bebida. Não que o Senhor não vai curar, Ele vai curar porque Ele é Deus. E Ele vai mostrar para essa pessoa que Ele é Deus. Mas quantas das vezes a pessoa vem, Deus cura ela e ela vai, né? E não volta mais. Ali o Senhor permite a enfermidade voltar para mostrar a ela aonde que ela está errando, está falhando. Igual fez com Abraão. O Senhor não ia tomar o filho dele de novo, mas por causa da promessa. Por isso que às vezes a promessa em nossa vida se demora muito, sabe por quê? Porque o Senhor está preparando eu e você para receber a promessa.
Porque o Senhor sabe que se Ele vir e falar assim, está aqui meu filho, a promessa, talvez amanhã nós não estamos na casa dele. Mas o Senhor nos prepara. E quando o Senhor vê que eu e você está preparado, aí Ele fala assim, aqui está a promessa. Eu vou cumprir na sua vida. Porque o Senhor sabe, se Ele pegar a bênção Ele nos dá, se nós vamos permanecer na presença dEle. Talvez Ele não faça a nossa vida, porque Ele já sabe, se Ele fizer na nossa vida, amanhã nós estamos igual aqueles 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer, só um, e os 9 não quis nem saber. Aí o Senhor vai e permite, muitas das vezes, a enfermidade voltar, como aconteceu no caso, né? A irmã chegou com a enfermidade, reconciliou, Deus curou para a honra e glória do Senhor, e não voltou na casa do Senhor mais. E hoje a enfermidade voltou e ela está em cima da cama de novo. Isso é para mostrar que se o Senhor, a palavra do Senhor fala, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele está lá no céu e Ele está contemplando tudo. Então essa promessa que o Senhor fez na minha e na tua vida, talvez pode passar anos, talvez não pode nem se cumprir, mas nós vamos permanecer até o fim com o Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, às vezes, o Senhor fala, a pessoa fala assim, eu estou tantos anos na casa do Senhor, o Senhor falou que vai me dar isso, vai me dar aquilo, mas não aconteceu. Mas o tempo é dele. Então o Senhor está preparando. Então nós temos que ser preparados. Porque quando a bênção chegar, senão nós não aguentamos ficar na casa do Senhor, a gente se desvia. E o Senhor não quer eu e você lá fora desviado, não. O Senhor quer eu e você com a bênção que Ele prometeu, mas dentro da casa do Senhor. Porque a maior bênção que o Senhor nos dá é a nossa salvação. A palavra do Senhor também nos relata que nós comeremos o melhor dessa terra, nós se vestimos o melhor dessa terra, nós temos que ter o melhor dessa terra, porque nós servimos um Deus do ouro e da prata, mas nós não podemos se desviar do caminho, porque às vezes a bênção chega na nossa vida, a gente acostuma com aquela bênção, e a gente fala assim, não, tá bom, eu já orei, o Senhor já me entregou, eu não preciso orar mais. Tem sim, tem que orar. Nós temos que nos sacrificar, nós temos que levantar o nosso altar ali cada dia, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas já não conseguem mais orar, não conseguem falar mais com o Pai, porque o Senhor fez uma promessa e não cumpriu. Mas eu creio, se tivesse permanecido orando pelaquela promessa, o Senhor ia entregar a promessa completa na vida dessas pessoas. Mas as pessoas não sabem esperar. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Glória a Deus, aleluias. Então, vamos permanecer no caminho, no centro da vontade do Senhor. Que Ele tem bênção para nos entregar, tem. Porque tem promessa que o Senhor me fez desde quando eu comecei a minha caminhada, deve ser uns 9, 10 anos atrás. Tem promessa que se cumpriu, mas tem promessa ainda que não se cumpriu. Mas por quê? Porque temos que pagar o preço.
temos que jejuar, temos que buscar. E às vezes nós passamos assim, ó, desapercebido. Eu falo é de mim mesma, porque antes de eu estar pregando a palavra vem para mim primeiro. Igual esses dias mesmo, já tinha um tempo que eu não fazia, né, uma oração sobre a minha casa, a minha família e o meu casamento. Então, isso vai passando desapercebido. Mas só que o Senhor olha assim e fala assim, você está orando, mas você tem que pagar mais preço para sua casa. E ali o Senhor levantou 3 pessoas para estar falando comigo, para mim pagar o preço pelo meu casamento, pelos meus filhos, porque tem pessoa que está lançando seta, falando que meu casamento vai destruir. Então o Senhor nos alerta, porque o Senhor corrige aquele que Ele ama. E o Senhor me alertou. E para a honra e glória do Senhor, esta noite, essa madrugada, eu comecei já a levantar um clamor dentro da minha casa. E o Senhor usou a pastora lá de São Paulo ontem e falou assim: Deus é maior do que esses demônios que têm se levantado. E eu falei assim: eu creio. Se o Senhor chamou e começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E ela falou assim: reúne você e sua casa e toma a Santa Ceia do Senhor. Participe, você e sua família, do corpo e do sangue do Senhor. Porque quando você participar, todos os demônios vão ser destruídos, todo jugo vai ser destruído. Então a gente, às vezes, precisa sim do despertar do Senhor. E eu falei assim: amém, vou estar fazendo. E ela falou para reunir a família, porque o diabo está aí para roubar, matar e destruir, e ele quer começar da nossa casa. Mas nessa noite ele vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Então começa assim a profetizar sobre a tua casa, o teu lar, o teu casamento, porque muitos são os levantes dos adversários. Às vezes a gente passamos na rua, as pessoas olham assim e falam assim: ó, não vai dar certo, essa família não vai dar certo, vai ser destruída. Mas só sabendo que o Senhor já enviou o anjo dele para nos alertar e para nós permanecer em oração. Então eu agradeço a Deus, né, pela vida dessas pessoas, porque eu falo com o Senhor, eu sou muito sincera na minha oração. Eu falo assim: Senhor, se eu estiver errado nos seus caminhos, não é errado assim, errando em prostituição, na bagunça, não, mas às vezes, igual eu falei, às vezes a gente ora muito para as pessoas, esquece da gente. E o Senhor nos alertou. O Senhor começou a alertar desde sábado. Sábado Deus usou a pessoa, 2 pessoas, e ontem Deus usou mais uma. Então a gente tem que ser obediente. E eu ouvi, né, o que Deus usou para falar e obedecer. E hoje, né, o Senhor permitiu que era para estar levantando a campanha de 7 euros, quebra de maldição. Bem antes, hoje é o 2º elo. Então, quando o Senhor fala, então o Senhor já está quebrando. O Senhor já está quebrando a maldição na minha e na tua vida. Por isso que Ele me mandou lá atrás, para levantar 7 elos da campanha quebra de maldição. E ali eu entendi, porque às vezes a gente é igual um quebra-cabeça, a gente vai pegando e vai encaixando.
E ali, né, eu falei assim, Senhor, eu estou entendendo o seu mistério. O Senhor fala conosco, mas testifica com outras pessoas. Mas eu quero te falar, se o Senhor começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Então, não tem capeta, não tem diabo. Se Ele levanta para cair. Porque o Senhor fala assim, na palavra dele, eis que eu te dou autoridade para pisar na serpente e nos escorpião. Então o Senhor hoje nos dá autoridade para nós pisar na cabeça da serpente e da escorpião, do adversário, das nossas almas que tentam, né, afligir. Mas nessa noite ele já caiu por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é maior do que esse adversário, o Senhor é maior do que esse capeta, o Senhor ele é maior do que esse demônio, porque o Senhor lançou ele lá no inferno, trancou ele lá e o Senhor está com a chave, e ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor é mais valente do que esses que pode pensar que é o nosso filho. Glória a Deus. O Senhor, Ele é Deus de amor. Mas quando o Senhor quer entrar na guerra e falar assim, esse aqui não, essa aqui você não toca. O Senhor vem valente como leão e Ele julga a nossa causa, porque Ele é o nosso advogado fiel. O Senhor nunca entrou numa batalha para perder. O Senhor entra todas as vezes que Ele entra na minha e na tua causa é para ganhar. O Senhor entra na minha e na tua causa é para ganhar. Mas basta nós estar no centro da vontade do Senhor. Que eu essa noite, eu orei a Deus e falei assim, até quando, Senhor? Até quando esse capeta vai ficar me perseguindo? Nós temos que usar a autoridade, porque sabemos que o diabo não presta mesmo. E eu falei assim, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito essas pessoas que estão, Senhor, orando ao contrário, amaldiçoando a minha vida. Eu não aceito, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu não sirvo um Deus de barro, de gesso, de papel, não. E eu sei que o Senhor vai pegar a minha causa e vai julgar, porque com o Senhor ninguém brinca. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu te convido e logo depois nós vamos estar recolhendo o dízimo e a oferta. Eu te convido para ficar aqui na frente.